por aquilo que Deus está fazendo na vida do Gabriel, da Rafa. Ele fez uma cirurgia na quinta-feira, né? Está aqui já no nosso meio. Agora está enxergando tudo. Essa semana, é amanhã ou quinta que vem? Quinta dessa semana vai operar a outra vista. Aí vai enxergar tudo mesmo. Amém? Visão de águia. Deus está te dando. Em nome de Jesus. Amém? Continuem orando. Tem lá no grupo lá uma ação lá do tablet, né? Tem a vaquinha online para custear essa cirurgia. Essas, né? Essas cirurgias. Amém? Não chegou ainda ao alvo. A patroa dele foi usada por Deus para estar lá dando a entrada, para acertando lá, vai descontando no pagamento dele, mas ele precisa custear, né? Para não descontar tudo. Amém? Então, você que pode estar ofertando nessa terra fértil. Amém? Vocês estão abençoados. Glória a Deus. Vem cá, Juninho. Está pensando que você ia embora assim? Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra. Eu já falei muito hoje, né? Quero ser breve. Vou ser breve. Vou ministrar um pouquinho diferente hoje, Fran. Pelo menos creio eu, né? Estou tentando. O Espírito Santo vai me ajudar em nome de Jesus. Quero ser bem didático. Quero ser bem claro com a mensagem que o Espírito Santo me trouxe. Eram 4 tópicos, nós vamos ficar em um. Semana que vem nós vamos trabalhar os outros. Quero bem devagarzinho, quero ser bem didático, para a gente entender melhor, porque vai ser bênção para mim e para você. Ser bênção para essa igreja. Amém? E enquanto que eu orava, buscando uma direção de Deus, porque a gente quer pregar algumas coisas, irmãos. Só que nem tudo que a gente quer pregar é o tempo, é aquilo que Deus quer falar com a igreja. E como pastor tenho muito cuidado, porque esse objeto, já falei aqui, isso pode se tornar bênção, mas também pode se tornar uma prisão para a gente. Que eu não quero falar de mim, quero ser um canal, quero ser usado pelo Espírito de Deus para trazer uma mensagem para a igreja. Entendeu? E eu creio que nessa noite Deus vai continuar nesse rio aí. E foi o que eu vim buscando a semana toda. E o Espírito Santo me entregou. Marcos capítulo 4, verso 35. Vocês sabem, conhecem a história. Só vai viver o propósito. Isso aqui está me incomodando. Quem topar e quem aguentar viver o processo. Amém? Vou repetir. Só vai viver o propósito quem topar e quem aguentar viver o processo. Como assim, pastor? Vou ser mais claro. Só vai viver os sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos a meu respeito. Deus tem sonho a seu respeito. Deus tem um sonho a nosso respeito. E nós só vamos viver os sonhos de Deus quando nós nos permitimos viver os processos, Rose, de Deus. Sofrimento, dificuldades, eu enfrento. Você não enfrenta. Só eu. Só o pastor dessa igreja que enfrenta. É uma verdade isso? Todos nós vivemos e temos dificuldades, sofrimentos. Isso é uma verdade. Isso não qualifica se eu sou pastor, se nós somos os líderes, de certas dificuldades, certos problemas. Não, porque o olhar de Deus, Rafinha, para mim, para você, para aquele que está lá fora, é o mesmo olhar. Ele não nos diferencia. Ao olhar de Deus,
Ele não tem diferença. Ele ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Não é porque a gente está dentro da igreja. Ele ama aquele que está lá fora também. A obra da cruz, Ele se entregou. O propósito da cruz não foi para só gente, para nós. Foi para todos. Foi para aquele que é católico. Foi para aquele que confessa, que crê no espiritismo. Foi para o macumbeiro. Foi para todos os seres humanos. Amém? Então o amor dele é igual para mim, para você, para aquele que está lá fora. Amém? Só que o propósito, os sonhos de Deus só vão se realizar na minha vida e na sua vida se nós nos permitirmos, se nós nos entregarmos, se nós, estivermos disponíveis para então viver essa caminhada com Ele. Amém? Esse ano é um ano do governo do Espírito Santo. Você crê? Amém? Vamos ler então 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse a seus discípulos, Jesus falando para os seus discípulos: vamos para o outro lado Vocês estão comigo? Não fiquem dispersos. Vou ler de novo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. 36. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. 37. Levantou-se um forte. Vocês estão acompanhando ou não? Vamos ler juntos, irmãos. Levantou-se um e as ondas se lançavam sobre de forma que começou a se encher de... Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro ali, irmão. Não fala aqui não, o autor não fala aqui não. Mas o travesseiro estava encharcado. E Jesus mesmo assim estava dormindo. Vocês estão comigo? Viaje um pouquinho comigo, para a gente poder entender. Se Jesus estava no barco, vamos lá, Otto. Se Jesus estava no barco, no fundo do barco dormindo, estava chovendo, ventaval, aquela tempestade, o travesseiro ia estar seco, Rafinha? Vamos lá, não quero que você disperse, mas eu quero que você entenda isso. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, tu não te importas se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, com voz de sono, ele estava dormindo: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Amém? Amém? De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou.
a ti. Amém? Pai, esta é a tua palavra que nós lemos, e que a tua palavra, ó Pai, nesta noite venha nos direcionar para um outro lado, para um outro ambiente, para um outro lugar no Senhor. Que a tua palavra, que é verdade, a tua palavra que liberta, venha nessa noite nos libertar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que adquirimos durante o caminhar, de todo medo. Que a tua palavra nessa noite venha nos libertar, Senhor Jesus, de toda fantasia, Senhor Jesus, que nós adquirimos, ó Pai, a respeito do Senhor, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, que não está, ó Pai, contido, ó Pai, nas suas escrituras, que o teu Espírito, ó Pai, venha tirar de nós nesta noite, e que a verdade, que é a tua palavra, venha nos libertar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a tua palavra, direcionada pelo teu Espírito nesta noite, venha nos levar para um novo lugar no Senhor. Que o teu Espírito venha aguçar os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais nessa noite. Em nome de Jesus, tens liberdade, Espírito Santo de Deus, de fazer e cumprir o teu propósito em nós e a partir de nós. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós lemos aqui, e vocês já conhecem essa história, Rafinha, aonde Jesus está num barquinho e vem um vendaval, vem um temporal, vem uma chuva. E os discípulos então ficam, Rose, desesperados, com medo de morrer, do barco afundar, com medo, sofrendo, ansiosos por aquilo que poderia acontecer. E o mestre estava como? Dormindo. Vinha de uma jornada, pregando, ministrando. Jesus sabia o porquê que ele estava atravessando. Jesus sabia o que queria encontrar do outro lado. Jesus sabia o que estava ao redor. Jesus sabia o mundo espiritual que estava do outro lado. Ali o mar da Galileia, só para vocês situarem. Jesus a todo tempo está nos ensinando, Fernandão. A todo tempo, Kelly, Jesus está querendo mexer no nosso caráter, Juninho, moldar o nosso caráter, a nossa humanidade, a nossa carnalidade. Jesus estava pregando, então ele chama os discípulos, os 12 estavam com ele, e fala assim: vamos lá para o outro lado. Pensa comigo, irmãos, igual que vocês pensaram comigo. Se estava chovendo, Jesus deitado, ó Luan, num barquinho, o travesseiro dele estava molhado, encharcado, certo? Se Jesus manda, vamos lá para o outro lado, é óbvio que ele estava no lugar, certo? Eu gosto de fazer isso, irmãos, porque eu gosto de entrar dentro da história, eu gosto de me imaginar e eu ver as cenas. A minha imaginação é essa, o TDAH faz isso. Eu queria que vocês fizessem isso nessa noite. Então Jesus dá uma ordem, Jesus fala
para os seus discípulos: vamos lá para o outro lado. Os discípulos questionaram: nós estamos cansados, tem uma multidão. Tinha outros barcos, nós lemos, que estava seguindo Jesus, queria ter mais com Jesus, os ensinamentos. Se nós pegarmos para lermos todo o capítulo 4 no início, as parábolas, Jesus estava falando através das parábolas, estava ensinando, estava pregando, estava ministrando através das parábolas. Mas em nenhum momento, no texto que nós lemos, nós sabemos para onde ele ia. Só sabemos que ele ia para o outro lado. Até aqui esse verso que nós lemos de 39, o 40 até aí, essa historinha, esse contexto, nós não sabemos para onde Jesus estava indo. Lógico que você sabe que ele estava indo para onde? Para qual cidade? Ninguém lê Bíblia não, irmãos? Para a cidade de... Para onde, Cid? Lê aí. Capítulo 5, no verso 1. No primeiro aí, no verso 1 vai te falar. Deixa o Cid falar. Até então esse contexto nós não estávamos sabendo. Jesus não dá a informação que estava indo para a cidade de Gadara. Fala aí. Isso aí. A cidade de Gadara. O discípulo também, Otto, não interrogavam: o que nós vamos fazer do outro lado? Já estamos cansados. Nem durante o sufoco ali. Jesus, melhor voltar. A Bíblia não fala isso. O que o Senhor está fazendo indo para o outro lado? Nós estamos em perigo. A Bíblia não nos relata. Mas eu creio que os discípulos desesperados ali, se não falaram, queriam falar. É que não deu tempo ainda de falar para Jesus. Na cena, viaja comigo. Mas só que Jesus já sabia para onde ele queria ir. Jesus já sabia quem ele iria encontrar lá. Jesus já sabia, Ju, o que estava movendo aquela religião. Jesus sabia que tinha lá um homem possesso. Jesus sabia que aquela região estava precisando dele. Jesus sabia que aquela região, Juninho, precisava ser alcançado. Mas Jesus sabia, e ele tinha uma estratégia para alcançar aquela região. E qual que era a estratégia? Alcançar aquele homem que nenhum outro homem estava contendo ele, porque ele estava possesso de pelo menos 2.000 demônios. As pessoas estavam completamente desesperadas por tudo que aquele homem estava fazendo. Aquele homem era acorrentado, e aquele homem se soltava das correntes, quebrava tudo. Aquele homem ruivava, aquele homem gritava, aquele homem possesso era um homem doente, era um homem que as pessoas tinham medo, era um homem que estava trazendo um certo prejuízo para todos os empresários de porcos daquela região, e trouxe
mais à frente nós vamos ver, se der tempo. Então aquele homem era um homem estratégico para Jesus. Amém, Fabinho e Verônica? Fala comigo, vê. Deus é estratégico. Amém? Deus, Ele não perde a oportunidade. Glória a Deus, vamos caminhar mais um pouquinho? Então podemos dizer que Jesus estava direcionando os discípulos. Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado, e direcionou. Amém? Só que os discípulos não sabiam que iriam encontrar um homem possesso, um homem endemoniado, um homem todo machucado, um homem todo ferido, um homem desesperado, um homem naquele contexto. E os discípulos também não sabiam o que Deus iria fazer através daquele homem. Amém? Só que a palavra do Senhor, ela sempre está indicando, ou sempre está sinalizando, ou sempre está nos direcionando, ou sempre nos dando uma ordem. Vamos nessa direção, caminhe nessa direção, vá para lá. A história toda da Bíblia, desde o início, desde Gênesis, Apocalipse, Deus quer direcionar o homem, Deus quer direcionar os escolhidos. Vamos agora nessa direção. Ei, vai para lá. Ei, venha para cá. Sempre o nosso Senhor Jesus vai falar conosco. Amém? E sempre quando Ele fala conosco, tem um propósito. Toda vez que Ele está falando, Ele está nos direcionando para cumprir um propósito em nós e a partir de nós. Amém? Só que muitas vezes nós não entendemos que é para nós, ou nós não entendemos que é a partir de nós também. Primeiro em nós e depois a partir de nós. Amém? Como que eu falei? Sempre Deus vai usar as circunstâncias. Sempre. Isso é sempre. Quase sempre. Mas como assim, pastor? Porque Deus tem um sonho. Deus tem sonhos com você. Toda vez que Deus fala, toda vez que Deus direciona, é porque Ele tem um sonho, Rafa. Amém? Toda vez que o Espírito de Deus quer manifestar em você, é porque Ele tem um sonho. Amém? Então repete comigo: Deus tem um propósito da minha vida. Deus tem um sonho na minha vida. Repete. Você crê nisso? Quer que eu seja mais claro? Qual é o destino? Qual é o destino? Qual é o seu destino de vida? Qual é, Luan, o seu destino de vida? Qual é, Rafa, o seu destino de vida? Já que você é um escolhido, já que nós somos um escolhido. Você já parou para perguntar: para onde eu estou sendo direcionado por Deus? Para onde a minha vida está sendo direcionada? O que você quer para você daqui a 5 anos? O que você quer, Brian, para você daqui a 10 anos?
Para que você quer, ô Fernando, para a sua vida daqui a 15 anos? Vocês já fizeram essa pergunta para você mesmo? O que você quer se tornar? O que você quer se transformar daqui a algum tempo? Você já perguntou para você? Como que você quer ser? O que você quer ter? Deixa eu te falar. Nós queremos ter muitas coisas, mas nós não queremos ser algumas coisas. Posso ser mais claro? O segredo não é você ter, é eu e você se tornar o então ser. Pastor, está me confundindo mais ainda. Essa história de sonho, essa história do gadareno, essa história de temporal. Vou caminhar mais um pouquinho para você entender. Não é você ser um sonho de Deus. É então você ser esse sonho de Deus, para então se tornar esse sonho de Deus. Confundiu mais ainda, né? Depois você vai entender. Vamos caminhar mais um pouquinho. Só que Jesus não vai te isentar de algumas direções que você toma. Jesus, Rafinha, não vai te isentar de algumas direções que talvez você tome, que não seja a direção de Deus. Talvez, Tati, Jesus não pode nos isentar por certas ações nossas. Pastor, você está complicando mais ainda. Está ficando tenso. Parece que você está explicando, está confundindo mais ainda. Mas eu vou começar a clarear. Está sendo assim para você, Brandão? Está indo? Cuidado, hein? Deixa eu te falar. Jesus também tem sonhos a meu respeito. Jesus também tem sonhos a seu respeito. Só que isso não vai isentar, o Diego, de você passar por certas situações. Está começando a clarear um pouquinho, Brandão? Só porque Jesus tem um propósito, clareando agora, hein? Só porque Jesus tem um propósito na sua vida, Brandão, vai te isentar de você viver algumas tribulações, alguns vendavais da vida, algumas lutas da vida, alguns ventos da vida, alguns temporais da vida. Os sonhos de Deus na sua vida, na minha vida, não isenta os sofrimentos, as tribulações, as tempestades, os traumas. Amém? Está clareando um pouquinho? Agora está começando a entender? Sim ou não? Senão eu volto. Só que Jesus não vai interromper ou impedir todas as vezes
que você ou eu escolher um destino, desde que esse destino alcançado nos transforme a sua vida. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Como assim, pastor? Eu era uma pessoa e eu estou me tornando outra pessoa. Eu era uma pessoa e eu me transformei em outra pessoa. E essa transformação na minha vida está alcançando a minha família. Está viajando comigo? Vocês estão pegando? Só estou introduzindo. Eu sei que eu não tenho esse dom de didática, mas vocês estão caminhando? Jesus sabia daquilo, Luan, que ele iria encontrar do outro lado. Os discípulos não sabiam. Falei isso aqui. Só que os vendavais da vida, vou agora transformar essa palavra, vendaval, as chuvas, as tribulações, isso tudo aí em processos. Só que os processos do meu caminhar, os processos da minha rota, os processos da minha vida tem que me fazer, tem que me mudar, tem que me transformar, não somente para me mudar e ponto final. Porque Deus, como que eu falei, Jesus foi o quê? Com aquele homem estratégico nesse caminhar, nessa história que eu estou tentando introduzir para vocês, naquilo que nós lemos, que pegou o barquinho com os discípulos, estava indo para a cidade de Gadara. Jesus, ele é estratégico, Jaque. Ele não somente quer uma mudança minha, uma mudança sua, que fique somente em nós. Está entendendo, Andrew? Ele quer que essa mudança seja em nós e através de nós, pessoas, regiões, cidades sejam alcançados. Tá pegando, Brandão? Então, velho, muda então, velho. Então muda, velho. Dani tá rindo ali. Amém ou não amém, Dani? E muito amém, ela falou. Vamos caminhar um pouquinho. Deus não vai interromper o destino escolhido por você, desde que você se torne uma pessoa melhor. Amém? Aquilo que você escolheu, as direções que você tomou da sua vida, Deus não vai interromper. Não vai, Eulise, interromper. Não vai te paralisar. Deus não vai te impedir, desde que você seja transformado, você se torna fiel, você se torna mais crente. Porque Ele tem um propósito nisso, que o reino de Deus avance, que pessoas, mais vidas sejam alcançadas. Esse é o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, sim ou não? Desde que, quando você, vou falar mais claro, toma uma direção aonde você não consultou Deus, aonde o Espírito de Deus não falou com você, e toma uma direção, está indo por aqui,
nessa direção, por conta própria, Fran, você está caminhando. Deus não vai chegar na sua frente e vai te interromper. Não vai te paralisar. Ele não vai fazer isso. Desde que você já seja transformado por essa direção que você tomou, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você, por conta própria mesmo, tomou. Estão entendendo a minha viagem? Se você começar a fazer coisas erradas na sua, talvez, cabeçudice, não foi uma direção de Deus, certo? Foi a direção sua. Deus talvez lá na frente pode te paralisar para tentar mudar o seu curso, mas desde que você escute a voz dele. Uma vez não escutada, que se você já tomou a sua direção, a chance de dar errado é muito grande, e a chance de você lá na frente não escutar também é muito grande. Estão entendendo? Vamos caminhar. Repete comigo: Jesus tem um sonho. Aleluia, glória a Deus. Então, esse sonho, Deus tem um propósito. Esse sonho é estratégia de Deus. Amém ou não amém? O reino de Deus tem que avançar. O reino de Deus tem que crescer através do seu propósito. Sonho e propósito aqui é a mesma coisa. Amém? Então Jesus tinha um sonho para aquele homem que estava do outro lado. Vamos ler o capítulo 5. Alguns acho que não conhecem a história. Capítulo 5. Prepara aí, Juninho. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerasenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-los, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Só para entender aí. Esse era o contexto. Os discípulos não sabiam que Jesus estava indo ao encontro daquele homem, mas Jesus sabia que lá existia esse homem, e aquela região toda precisava de Jesus, precisava de uma intervenção de Jesus. Amém? Acho que esse texto do capítulo 5 foi a primeira vez que eu preguei, se lembra? Primeira vez na minha vida que eu preguei diante da igreja. Acho que foi. Você vai lembrar, amor? O homem do sepulcro. Então vamos caminhar. Só que capítulo 4, 35, primeiro verso que nós lemos, volta aí, Ramon. Nós vemos o que? Jesus direcionando os discípulos. Vamos para lá. Obrigado, Charles. O que Jesus está falando com os discípulos? Vamos para o outro lado do lago. Se Jesus direciona, irmãos, já está tudo preparado do outro lado. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai encontrar. Quando Deus está direcionando você, quando Deus está me direcionando, irmãos, eu não tenho que me preocupar daquilo que eu vou encontrar do outro lado. A única coisa que eu tenho que me preocupar é ir, é obedecer. Repete comigo: a minha preocupação é obedecer a voz de Deus. 2024 é um ano do aleluia. E tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender
forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, e a fechada, mas a fechada é você. Vou começar a pregar agora, hein? Por que nós questionamos, Rafa, quando Deus está falando conosco? Por que, Verônica, quando Deus fala, vai para cá, e a gente começa a questionar, nós queremos saber o que nós vamos passar, o que nós vamos encontrar do outro lado? Se a nossa preocupação tem que ser somente obedecer, se a nossa preocupação tem que ser somente ir fazer a vontade dEle, Jesus não tem que nos dar explicação. Jesus não deu explicação aos seus discípulos. Entrem no barco, vamos andar 200 metros, vai vir uma onda, vai começar a chover, os ventos vão, e quando a gente chegar do outro lado, nós vamos encontrar um homem, nós vamos encontrar um menino, Fran, endemoniado, que está quebrando tudo do outro lado, está acabando com tudo, ninguém consegue conter. Você acha que Jesus precisa dar explicação para mim, para você? Você acha que Jesus precisa falar tudo? O nosso mal é o quê? Querer explicação de tudo. Se Jesus mandou ir para lá, liga o turbo e vai. Se Jesus mandou você colocar a mão nisso, liga o turbo e vai. Se Jesus está falando claramente para lá, Jesus está apontando, está dando uma dedada para lá, vai. Não fica pedindo explicação. Quanto tempo que eu vou chegar lá? Vai ter sol, vai ter um vento, e o que eu vou fazer do outro lado? Ei, crente, para de pedir explicação e o porquê de tudo. Jesus não tem que nos dar explicação, se Ele já apontou, irmãos. Se Ele está falando claro com você, comigo, vamos, obedeça. O alfabeto, Juliana, do crente não é A, B, C, D, E, não. O nosso alfabeto, qual que é? Obedecer. Esse é o alfabeto do crente. Jesus tinha um sonho de libertar aquele homem que estava lá do outro lado, na cidade de Gadara, e tinha um sonho muito maior. Pergunta: qual é, pastor? Alcançar pelo menos 10 cidades através daquele homem. Vocês conhecem, a gente pegava, leu o capítulo 5, nós vamos ver que Jesus libertou aquele homem, curou aquele homem, e aquele homem foi para aquilo que eram os seus, para aquelas cidades, e levou, evangelizou as 10 cidades, através de um homem que foi liberto, que foi curado, através de um homem, João, que se encontrou com Jesus, alcançou 10 cidades. Então os sonhos de Deus na sua vida, na minha vida, é muito mais do que nos alcançar.
é muito mais do que nos libertar, Fran. Deus sempre tem um sonho maior. Quando Jesus volta lá a pé na cidade, tinha uma multidão esperando Jesus. Por causa de quê, pastor? Por causa do testemunho do endemoniado. Por causa do testemunho daquele homem. Jesus sempre está apontando o dedo para mim e para você. Para lá, faz isso, faz aquilo. Vai para lá, Fran. Vai para lá, Otton. Vai para lá, Gabriel. Faz isso, Cid. Nós estamos no ano do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está nos direcionando. O Espírito Santo sempre está falando conosco. Só que a gente está, obrigado, Espírito de Deus, romantizando os sonhos de Deus. Nós estamos, Rafinha, romantizando, essa palavra é romantizando, enfeitando os propósitos de Deus. Deus tem um sonho comigo, Deus tem um propósito para mim. Fui escolhido de Deus, eu tenho um propósito. Deus vai fazer em mim, através de mim. Eba! Eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou ser um pastor, eu vou ser um líder de célula. Eba! Vai ser lindo, eu vou pregar, eu vou botar a mão na cabeça e vai ter uma multidão que vai cair. Esse é o destino. Fala. Esse é o destino. Nós só queremos o destino. E o barquinho? O barquinho da nossa vida, nós não queremos botar no mar. Nós não queremos os processos. Vou ser mais claro para você. Nós queremos o propósito, mas não queremos os processos. Só porque nós temos um propósito, um sonho, isso não vai nos isentar de viver algumas situações de tempestades. Amém ou não amém? Vamos caminhar mais um pouquinho, Juninho? Então, pastor, o que eu devo fazer? Além de obedecer, creia, somente creia que Ele vai te usar. E ainda vai usar aquilo que está lá. Para quê, pastor? Para alcançar um propósito maior, um sonho maior. Amém ou não amém? O que é preciso hoje? Fala assim, pastor. Que é isso, gente? Vocês estão dormindo? Pastor, o que eu preciso fazer hoje? Sabe o que o Senhor... Sabe o que o Senhor está querendo nessa noite? Vou falar baixinho. Sabe o que o Senhor está querendo nessa noite? Apenas uma pessoa disposta em ir para o outro lado.
Ele não precisa de uma multidão indo para o outro lado. Ele apenas está querendo. Só tem você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. No meio desta igreja aqui, 1, 2, 3, no meio de 452 pessoas que está aqui nessa noite, sabe, no meio dessa multidão de 452 pessoas que está aqui nessa noite, sabe o que Deus está querendo? Uma pessoa que topa e está disposta a ser direcionada por Ele. Ele vai encontrar alguém aqui nesta igreja, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, como eu falei no início, é o ano do Espírito Santo, é o ano do governo do Espírito Santo. Ele quer apenas uma pessoa disposta e topa a pegar o barquinho e ir aonde o dedo dele apontar. Temos que navegar, temos que caminhar, colocar o nosso barquinho da nossa vida em águas orientadas por Ele. Porque vai dar certo, já deu certo. Quando Ele direciona, pode vir vendaval, pode vir chuva, pode o capeta se levantar, pode o carro quebrar, pode o barco encher d'água, pode acontecer o que acontecer, irmão. Vai dar certo, já deu certo. Quando eu e você escutamos, quando Ele direciona, irmãos, quando Ele aponta, Ele paga a conta. Mas tem um segredo nisso, Rafinha. Ah, não. Tem um segredo nisso, irmãos. Para dar certo, Ju, tem um segredo muito mais do que ter, muito mais do que acumular, talvez muito mais do que ser também. O mais importante, meu irmão, o mais importante é o ano do Espírito Santo. O mais importante, vocês querem saber o que é mais importante do que obedecer? É a presença dEle. Porque quem obedece, eu vou falar, anota aí, desceu. A obediência é o penhor. Ou seja, a obediência, Fran, a Luan, olhei para a Luan e falei, Fran, a obediência é a garantia que já deu certo. Não entenderam? A obediência é a garantia que vai dar certo. Custa o que custar. Não
importa o que eu estou passando, não importa o que eu vou passar. O importante é a presença dele na minha vida. Porque aqueles 3 meninos dentro da fornalha, Paulo na prisão, Daniel na cova dos leões, não importa aquilo que eles estavam vivendo, a presença de Deus na vida deles era maior. Tem alguém entendendo? A presença de Deus vai te livrar, irmãos. A presença de Deus é aquilo que nós temos mais importante. E esse é o ano do Espírito Santo. Se nós formos obedientes, irmãos, é garantido que Ele está conosco. Não importa se o travesseiro está encharcado, não importa se o barco está subindo a onda e está caindo, não importa, não. Porque basta, acalma tempestade. Porque quando ele está no barco, irmãos, nós podemos passar o pior, sei lá, apenas uma palavra, apenas um basta. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Tem gente que vai ficar para trás. Nós vamos chegar do outro lado. Então, quando o Espírito Santo te ordenar, irmãos, se você está escutando a direção de Deus mesmo, claramente, liga o turbo, Rafa, e vai. Porque se Ele está apontando, vai dar certo. Tem alguém entendendo? Mas deixa eu te falar, eu posso te lembrar uma coisinha. Isso não vai isentar de alguns dilúvios da vida. Vou falar para você. Isso, Fran, não vai nos isentar. Isso não vai ser uma permissão de nós não enfrentarmos dificuldades, sofrimentos. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir desde que você obedeça, porque a obediência vai trazer a presença de Deus. Noé escutou a voz de Deus, sim ou não? Mas não isentou de sentir o mau cheiro dos seus irmãos, dos seus pets. Está entendendo, Rafa? Os sonhos de Deus na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida, a sua obediência, a minha obediência, Ju, vai atrair a presença de Deus, mas não vai me isentar de sofrimentos. O propósito de Deus para Noé era o quê?
salvar ele e a família dele, mas não isentou ele e a família dele de conviverem com um bando de animais, de conviverem com a cagada dos animais. Talvez a sua obediência não vai te isentar das porcarias dos seus irmãos. Posso falar mais um pouquinho? Posso? Meu irmão, Jesus sabe de tudo. Quando Ele fala, irmãos, Ele sabe de tudo, o que você vai encontrar. Ele sabe dos processos. Só que os processos vão ser régua, vão ser medidas, vão ser propósitos para nos transformar. Jesus tem um sonho, sim, que eu e você chegamos do outro lado, mas também tem um sonho, quando nós chegarmos do outro lado, algo maior acontecer. Amém? Jesus sabe, Jesus sabia o que tem que fazer em Gadara. Os seus discípulos não sabiam. Jesus sabia o que ia acontecer com a conversão daquele homem. Jesus sabe da importância daquele homem ser alcançado e da proporção daquilo que iria o testemunho do homem sendo alcançado. Jesus sabe que o homem era uma estratégia de evangelismo para aquela região ser alcançada. Jesus sabia disso tudo. Porém, Ele não disse nada para os discípulos. Nós temos que deixar de querermos ser crentes VIP, saber de tudo. O que acontece? É que Deus não tem filhos prediletos. O que acontece, Charles? Então só com alguns. É que tem alguns, talvez a minoria, Diego, estão dispostos a ser direcionado por Deus. Porque tem alguns que querem saber o que vai acontecer, o que vai encontrar lá. Mas tem alguns que estão dispostos a viver o que tiver que viver, Luan, para ser transformado e o outro sonho maior acontecer através dele. Tem uns dispostos em ser direcionado por Deus, mais disponíveis para Deus. Acontece. Só que Deus só vai dar ordens em quem estiver disposto a colocar o barquinho da sua vida para enfrentar dificuldades, para cumprir propósitos. Independente das águas tranquilas ou não, quando o Espírito Santo te der uma ordem clara, faça, cumpra. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar, Fran. Deixa eu falar, isso aqui é importante. Uma vez, Deus falou para um povo que tinha uma promessa, que estava há 400 anos sendo escravizado, Rafinha. Existia um povo com promessa, com propósitos,
mas estava há 400 anos sendo escravizados. Vocês sabem que era muito difícil uma pessoa sendo escravo reverter a escravidão dela. Tipo, escravo uma vez, escravo sempre. Na época era muito difícil reverter essa situação. Só que Jesus pegou, chegou para o povo aqui. O povo estava aqui assim, ó, desse tamanhozinho. Vocês têm promessa. E o povo foi crescendo. O povo foi crescendo. Não estou dizendo somente de números, numerosos não, mas foi crescendo em estatura, foi crescendo em entendimento. E talvez, se eu posso dizer isso aqui, alguns começaram a tomar a direção por conta própria. E esse povo foi crescendo pelas suas direções próprias, pelo seu eu, pelo seu ativismo, e foram crescendo, e foram ficando fortes. E a promessa que tinha lá no início, antes deles crescerem, vamos dizer assim, a promessa era o quê? Deus falou o quê? Eu tenho uma terra prometida, aonde? E essa terra, vocês que vão governar. Estava falando ali, os escravos, os oprimidos, sem perspectiva. Eles foram crescendo, se tornando fortes. Eles esqueceram das promessas. Começaram, talvez, a ser direcionados pelo eu. Só que Deus é um Deus de propósitos. Deus não falou com eles que iria pegar eles, que ia tirar eles daquela situação de escravidão, iria colocar eles numa terra aonde eles iriam governar. Só que eles foram se esquecendo. Deus não falou que ia reverter. Deus falou com eles: eu vou mudar vocês de nível. Deus não falou com nós que iríamos mudar de níveis. Deus não falou com você que ia transicionar você. Deus já não te entregou algo. E o que você está fazendo com esse algo? Deus não falou que está querendo mais de você, porque tem um propósito. Só que você não está suportando os processos, porque os seus olhos estão voltados para o processo. Deus já não te direcionou. Só que Deus precisava trabalhar no caráter daquele povo. Ei, deixa eu te falar, esses processos que você está, mesmo em obediência, Deus precisa trabalhar no seu caráter. Deus está trabalhando em alguma coisa, em alguma área da sua vida, até você ser transicionado. É promessa de Deus, é, mas existem processos. Deus fez passar, Deus fez aquele povo atravessar o deserto. O deserto era o propósito de lapidação no caráter daquele povo. O que está sendo lapidado no seu caráter? Enquanto
você atravessa, enquanto você cumpre o propósito de Deus. O deserto era o preparo. Quem está sendo preparado por Deus aqui? Quem está sendo preparado por Deus? O processo é o preparo para Deus. Eu e você precisamos ser mais preparados. O mais importante do que ser preparado é a companhia do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque a companhia dele é a presença dele, é o preparo dele, é a mão dele sobre mim, sobre você. Não vai ser decepcionante. Hoje nós vamos começar a atravessar, sendo governado pelo Espírito de Deus. Espírito Santo muda a nossa mentalidade, com a mentalidade de governo, com a mentalidade de governo do Senhor, porque esse ano é o ano do Espírito Santo. A travessia é importante para mim e para você, porque é um tempo de preparo para sermos governados por Ele. A obediência não vai te isentar de enfrentar algumas coisas. Cadê o ministério de louvor? A obediência não vai te livrar de passar por tempestades, por desertos. A obediência daqueles 3 meninos. Quais são os 3 meninos da fornalha? Quais são os 3 meninos da fornalha, irmãos? Isentou eles de passarem pela fornalha? Não. A obediência de Daniel isentou Daniel de ser jogado na cova dos leões. A obediência de Paulo, a obediência de Noé, como eu falei, isentou eles, Verônica, de sentir o cheirinho das cagadas dos pets. Ah, pastor, porque eu virei crente e as coisas vão melhorar. Quero te dar uma notícia. Isso não te isenta. Isso está errado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A obediência não nos isenta, Juliana, de enfrentarmos provações. Porque talvez a obediência vai te levar a ser caluniado, vai te levar à perseguição. Talvez a minha e a sua obediência vai nos levar a um ambiente no qual os nossos irmãos, a sua família, não quer que você desfrute desse ambiente. Queria falar um pouquinho no filho pródigo, deixar para a semana que vem. Mas a obediência é a garantia que vai dar certo. A obediência é a garantia da presença dele. Vou repetir. A sua obediência é o penhor de que ele está contigo na fornalha. A sua obediência é a garantia que você está na cova dos leões, mas ele está com você. A sua obediência é a garantia
de que você, mesmo na prisão, Ele está contigo. A sua obediência é a garantia de que Ele talvez esteja dormindo no seu barco, mas Ele está ali no barco. Daqui a pouco você vai escutar a voz dEle e as coisas vão acontecer. A tempestade vai parar, o mar vai se acalmar. Jesus entrou no barco. Jesus também entrou na fornalha. Jesus também entrou na cova dos leões, na prisão. Jesus também foi com aquele povo no deserto. Jesus estava com aquele povo no deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale do vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque a presença dEle é comigo. Porque eu creio que Ele está comigo. Porque a presença dEle é mais importante do que me livrar das tempestades da vida. Feche seus olhos. A presença dEle está aqui. Ele está aqui. Sombra de tuas mãos. Fecha a corda da lança. Já posso ver a sombra de tuas mãos. As mãos na aljava e pega a flecha que sou eu e lança-me para o alvo.
arqueiro, coloque as mãos na aljava e pega a flecha que sou eu e lança-me para o alvo. Eu sou a flecha, tu tens o arco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, irmão, porque estás comigo, porque a tua presença está comigo. O vale da sombra da morte para os filhos que estão e querem ser direcionados por Ele. O vale da sombra da morte é para os filhos que querem, estão dispostos a ser direcionados por Ele. Mas a peneira dos filhos no vale da sombra da morte é a presença dEle. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo. A sombra do vale da morte não vai me exentar. Vai me isentar, vai ser a presença dEle. A peneira do vale da sombra da morte chama-se a presença dEle. As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. De vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens. Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua faz o monte tremer de novo. Ficar olhando o monte tremer, eu vou entrar na. Quantos podem dizer nessa noite? Ainda que eu ande no vale da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que comigo estás. Já deu certo, meu irmão. A presença dEle é contigo. Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar, custa o que custar. Ele está contigo, Ele não
não se esqueceu de você. Ele tem um sonho para você. Ele não te abandonou no meio dessa tempestade da sua vida. Ele não te abandonou no meio da tempestade da sua vida. Eu vou repetir de novo. Ele não esqueceu de você nesse problema. Ele não esqueceu de você nesse vento que você está vivendo. Ele não esqueceu de você. Você é filho, você é filha. Creia que Ele jamais vai te abandonar. Escute aqui, por favor. Escute aqui, por favor. Eu não posso garantir para você que você não vai passar dificuldades. Eu não posso garantir para você, Paloma, que você não vai enfrentar temporais, que você não vai passar por dificuldades, por problemas. Não posso garantir isso para você, mas uma coisa eu posso garantir: que a presença dEle vai estar contigo na dificuldade, que a presença dEle vai estar contigo nos problemas. Não posso garantir para vocês, igreja, que você não vai passar por tribulações, que na sua vida não vai ter perseguição por causa de Jesus. Não posso garantir para você que você vai passar por dificuldade, que o problema não vai bater na sua porta, que você não vai ter dificuldade no casamento, com seus filhos, no seu serviço. Mas eu posso garantir para você que a presença dEle vai te transportar, vai fazer você olhar para essas dificuldades, para esses problemas, com um outro olhar, com uma outra perspectiva. É onde eu queria entrar na mensagem, deixar para a semana que vem. O que eu posso garantir para você, que a presença dEle vai fazer as ondas diminuírem, porque somente uma voz que essas tribulações, esses temporais escutar, cesse agora. Posso garantir para você que a presença dEle vai fazer você suportar os processos e cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Vai por fé, receba essa palavra, receba essa direção, pegue ela por fé, vai por fé, vai por fé. Nada disso vai separar, nada disso pode separar o amor de Deus. Esse problema, essa dificuldade, nada disso, Rose, pode te separar do amor de Deus. Nada disso, Estevão, pode te separar do amor de Deus. Nem a Ana Clara, nem os seus filhos, nem o seu marido, nem a sua esposa. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A presença dEle na sua vida
vai te tornar mais do que vencedor. Creia, tenha fé, Rafinha. Fique de pé, vamos orar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que comigo estás, porque eu sei que a tua presença é o que importa para mim. Me mostrou que é o amor. Hoje eu posso ver, hoje eu posso ver o teu amor. O teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou que é o